Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar com vocês, para alguns outra vez, para muitos pela primeira vez. Quando a igreja ainda estava lá dentro da comunidade, nós estivemos presentes, principalmente na época do reverendo Valdemir. Eu trabalhava com evangelismo explosivo, algumas vezes fiz reunião com ele, tentando implementar o ministério de evangelismo explosivo na igreja. Mas acompanho a igreja desde o seu nascedor, porque eu sou filho da 10ª igreja presbiteriana, portanto, a gente é vizinho e a gente acompanha a história. Eu tive o dissabor de ser o presidente do presbitério quando o reverendo Orentino, que foi o primeiro pastor de vocês, foi desligado da IPB. E tive que cooperar com o intento dele, né? Dizendo ao pessoal que ele estava sendo honesto e ele estava caminhando para dirigir a sua vida de uma maneira mais plena, mais transparente para com Deus. E Deus o tem abençoado. E Deus continua abençoando os irmãos, e Deus continua abençoando a nossa igreja, a despeito dessa triste decisão para nós, não é? E agora tenho a alegria de retornar, sobretudo assumindo o púlpito. Eu agradeço ao reverendo Judson, aos presbíteros desta igreja, pelo convite nos feito e pela confiança depositada em nós. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 15 a 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 15 a 18. Inequivocamente, o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Meados do 1º século de nossa era, ele a escreveu da cidade de Éfeso. Diz a história que ele escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. Quando ele plantou a igreja ali, ele passou 1 ano e meio naquela cidade, acompanhando os novos convertidos, deixando a igreja ali. E quando ele recebe algumas informações em Éfeso, daquela igreja, ele escreve a primeira carta. Depois ele faz uma pequena visita à igreja, porque alguns problemas estavam acontecendo ali, e ele volta para Éfeso e escreve uma carta que é chamada, e no capítulo 2 é mencionada aqui, como uma carta severa, levada por Tito àquela igreja. Coisas que ele não tinha condições, como homem, de falar presencialmente, ele escreveu essa carta, que se desviou, nós não a conhecemos. A segunda carta aos Coríntios não se tornou canônica, então. A terceira carta, escrita também de Éfeso, porque ele passou cerca de 3 anos em Éfeso, ele é intitulada como 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Ele abre o seu coração para aqueles irmãos, porque eles questionavam a sua índole. Eles o questionavam como apóstolo, eles o questionavam até como um crente. Falsos mestres haviam introduzido-se na igreja de Corinto, orgulhosos, ambiciosos, desfrutando do melhor que aquela igreja poderia dar-lhes e usurpando financeiramente em muito aqueles crentes. Paulo sempre se apresentou como servo de Deus e servo da igreja. Quando precisava, inclusive, ele se punha a fazer tendas para suprir as suas necessidades, para não ser pesado à igreja. E em Corinto, principalmente, ele procedeu assim.
E agora ele é questionado, porque quem sabe se colocou humilde demais, e os outros já se colocaram como doutores, como dignos de serem respeitados, e claro, falando mal dele. Então a celeuma se formou, e Paulo escreve essa carta para eles, para tentar se aproximar mais deles, chamá-los de volta ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro respeito, inclusive, à sua pessoa. Ele abre o seu coração ao ponto de dizer: olha, eu conheço um homem que foi aos céus, o que ele viu lá não dá para escrever e decifrar com palavras humanas. Eu nunca contei isso, mas vocês estão me obrigando a contar, porque ele não queria propaganda sobre as suas experiências com Deus, para não se usurpar e nem ser tido como o crentão do reino de Deus. Mas ele se sentiu obrigado a fazer isso, e ele faz assim, com pesar no coração, não com alegria, embora tivesse sido um fato extraordinário da sua vida. E ele chega a dizer nesta carta: olha, se alguém tem de que se orgulhar, eu tenho em demasia, mas tudo considero lixo, refúgio por amor de Cristo Jesus. E o nosso alvo deve ser de fato este. Se não, vejamos o que ele agora está dizendo aqui nesses versículos do capítulo 4 da segunda epístola, versos 15 a 18. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra descortinada aos nossos olhos está, mas pedimos que pelo Teu Espírito Tu a abras também à nossa mente, ao nosso coração, dando-nos entendimento dela, que Tu nos dê sensíveis ouvidos à Tua voz, e que saiamos daqui, ó Deus, certos de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quantos de vocês gostam de assistir filmes do Super-Homem? Pode levantar a mão aí, quem gosta. Inclusive, parece que recentemente um filme novo no cinema, né? Mas há muito tempo, né? Principalmente quando criança, a gente assiste filme do Super-Homem. Você se lembra da célebre frase dele, principalmente quando ele está para se impulsionar e alçar voos, indo à luta contra os inimigos do planeta Terra? Qual é a frase que ele dizia? Ao alto e avante. Parecia que ele estava dizendo à sua própria alma, né? Ao seu próprio coração: não tema. Ah, mas o Super-Homem com medo? Sim, até o Super-Homem tem a sua crise. Ele não podia ver uma criptonita, e isso deixava-o sem forças, deixava-o pior do que um homem normal, e os inimigos estavam cientes disso, pronto para derrotá-lo, mas mesmo assim, constantemente, ele se fortalecia e dizia: para o alto e avante. Todos nós estamos sujeitos a crises, não é verdade? Pastor Hudson, orando pelas famílias aqui, citou isso. Problemas que nós nem mesmo conhecemos, mas Deus conhece muito bem. E há alguns que
que nós no íntimo dizemos assim: é melhor que nos saibam mesmo, e tomara que ninguém conte. Senhor, é entre eu e tu, não abras a minha vida para mais ninguém nesse particular. Crises, nós as temos em todas as áreas, na área espiritual, na área material, nos relacionamentos, constantemente. Às vezes elas nos pegam de surpresa, às vezes são crônicas. Não existem alguns problemas que você luta com eles anos a fio e parece não terem soluções? E alguns vêm de surpresa, barrando os nossos projetos, os nossos planos, dando-nos a impressão que tudo vai por água abaixo. E nós muitas vezes nos abatemos em meio a elas, não é verdade? Mas para o alto e avante. Muitas vezes somos confrontados com situações que parecem destruturar completamente nossas vidas, deixando-nos à deriva em um mar de incertezas. No entanto, é exatamente nesses momentos que somos chamados a olhar além das aparências e confiarmos em Deus com todo o nosso ser. Jubileu de pérolas. Você sabe como que nasce uma pérola? Ela é produzida por vários moluscos, mas principalmente pela ostra. A ostra está em crise quando ela produz a pérola, sabia? É uma areia que entrou no seu interior, é um verme que entrou no seu interior, é um molusco que invadiu o seu interior, e ela, para se proteger, ela começa a produzir a madrepérola, popularmente conhecida como madrepérola. E ela vai então envolvendo aquele ser, aquele objeto que invadiu a sua carne, com aquela madrepérola, camada após camada, e isso vai gerando a pérola. Ela pode ir de 3 milímetros até a 3 centímetros. Chegando a 3 centímetros, ela coloca inclusive em risco a vida da ostra. Muitas pérolas não se tornam preciosas, joias, não são bem formadas, mas grande parte elas são bem formadas, elas são bem regulares e elas acabam indo parar nas mãos dos horríveis peritos em produzirem joias e se tornam joias belas e muitas vezes, dependendo da origem da pérola, caríssimas. Certamente a história desta igreja está cheia de momentos assim, não é? De tribulação, de dificuldade, quando nós nos sentimos invadidos até por pessoas estranhas e por pensamentos alheios ao Evangelho, tal como a igreja de Corinto estava vivenciando. Mas por que Deus permite isso no nosso meio? Para entendermos que nós precisamos constantemente olharmos para Ele, confiarmos nele e dizermos constantemente à nossa alma, a despeito deste mundo e a despeito de nós, para o alto e avante. Acionados pela fé, diz o versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E eu posso dizer a vocês parabéns por 30 anos de história, por estarem celebrando, iniciando hoje a celebração de bodas de pérolas, porque se vocês alcançaram essa preciosidade, é porque puderam, com fé, superarem as adversidades ao longo desses 30
30 anos de caminhada com o Senhor. Certamente podemos dizer nesta noite: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, certo de que Ele continuará a fazê-lo. Mas a ostra, ao combater a crise, ela gera uma outra vida. Você sabia que a pérola é viva? Tanto que ela pode morrer. Muitas vezes você compra a joia, com o passar dos anos, ela murcha, ela seca, porque ela perde a vida e ela precisa ser trocada. E para nada mais serve a não ser indo para o lixo. Como todo ser vivo, ela está sujeita também à morte. E é um privilégio seu passar por crises para produzir vida? Não. É um privilégio só da ostra? Também não. Se você olhar para a criação, toda a criação geme as consequências do pecado. E toda a criação passa por crise. Eu tenho um lote num condomínio chamado Condomínio dos Pescadores, à beira do Rio São Francisco, no município de Martim Campos. E esta semana, por mais de 2 metros de barranco, uns 3 metros talvez, uma rachadura e o barranco caindo no rio. E a beira, ou seja, bem no centro dessa rachadura ou desse barranco que está se rompendo, 2 árvores centenárias, lindas, maravilhosas. Quiseram inclusive passar o serrote rápido nela para não forçar o barranco. Diz: não mexe, porque senão o IBAMA, a guarda florestal, vem em cima e traz prejuízo para nós. Uma delas já caiu, já se rompeu e já está dentro do rio. A natureza tem crises, a natureza sofre as consequências do pecado. Nós não sabemos, mas misteriosamente, enquanto isso está acontecendo, vida está sendo gerada segundo o propósito de Deus, tal como a ostra, ao combater a crise, gera a vida, que é a pérola. Porquanto os coríntios loucamente tentavam engendrar para si mesmos um cristianismo sem cruz alguma, e ainda mais, por desprezarem os servos de Cristo, só porque eles não eram altivos, diz Calvino, a crise estava estabelecida no relacionamento entre eles internamente e também com o grande pastor da alma deles, usado por Deus, o apóstolo Paulo. Mas em tudo isso o Senhor está dizendo: não desanimem, para o alto e avante, acionados pela fé, não apegado às coisas que os seus sentidos percebem, e que a palavra do Senhor está dizendo aqui, as coisas que se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem, muitas vezes apegados nós estamos a elas, como base da nossa segurança, são passageiras, são terrenas, são efêmeras. Devemos ter os nossos olhos fitos nas coisas lá do alto, nas que se não veem, que são espirituais. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos pela graça, pela misericórdia e pelo amor eterno de Deus, abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas a nossa visão é um tanto quanto míope, e nós olhamos mais ao nosso redor, as circunstâncias, as adversidades, e esquecemos-nos muitas vezes de quem é o nosso Deus e como Ele quer nos usar, a despeito da sujeição nossa a este mundo, para a sua glória, para que vida seja promovida, estabelecida em nós e através de nós. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. O que tem impedido você de gozar essa vida abundante? Será que nós a desfrutamos plenamente?
Eu estou na caminhada ainda. E eu creio que, se formos honestos, todos nós continuamos nesse processo e desejando: Senhor, dá-nos essa vida abundante. Muitas coisas cooperam para que nós não a desfrutemos. Mas quando com fé nós enfrentamos a realidade da nossa vida, certamente isso vai produzindo em nós, porque Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior é renovado dia a dia. Como? Pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso realmente ser uma realidade histórica para nós, precisamos ser impulsionados pela fé para o alto e avante sempre. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Se você olhar para Colossenses capítulo 3, Paulo vai, de certa maneira, dizer a mesma coisa, quando ele diz: olhai para as coisas lá do alto. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos convidados a vivermos sob o padrão do reino de Deus, dirigidos pelo Senhor desse reino e pelo Espírito que sopra e governa este reino. E o que está implícito neste caminhar, impulsionados pela fé, e segundo Paulo, inclusive, dando graças em meio à crise? Primeira coisa é a plena consciência da existência de Deus. Fé é a certeza de que Deus existe, não é verdade? A segunda coisa é a certeza de que Deus é bom em todo o tempo da nossa história, em todo o tempo da nossa vida. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. Não existe adversidade que não esteja revestida para nós com a bondade do Senhor. Terceira coisa, eu estou satisfeito com o que Deus me concede. O meu coração está grato pela sua presença e bondade na minha vida, e pela certeza absoluta que Ele é quem governa a minha história. E Ele promete a mim, na pessoa de Jesus Cristo, levar a minha história a um final feliz. Por isso, alçados pela fé, para o alto e avante. Também avançando para a glória. Seu coração está abatido, você está muitas vezes entregue às decepções, aos sofrimentos, à tristeza devido à crise, aos problemas, parecendo que a vida não tem solução, mas você pode, pela graça de Deus, dizer: para o alto e avante rumo à glória. Não apenas a glória de Deus, mas a glória que Ele produz em nós, com a sua vida e com a sua ação na nossa vida. Por isso que Paulo diz que nós nos renovamos interiormente, dia a dia, apesar de nosso corpo, apesar de nosso exterior estar sendo entregue à deterioração, ao sofrimento, à angústia e até à morte. Você não se sente assim? Eu tenho 64 anos. De vez em quando alguém está conversando de futebol perto de mim, eu digo: onde é que você está jogando mesmo? Vontade de ir lá jogar também. Apesar de já ter bem uns 15 anos que eu não sei o que é chutar uma bola. Porque espiritualmente eu me sinto tão jovem quando eu tinha 10 anos de idade. Apesar do físico não ser o mesmo.
Apesar de eu não poder fazer certas estripulias que eu fazia antes, né? Quando jogava bola, por exemplo, alguém vinha de um carrinho, eu simplesmente pulava por cima das pernas dele, pegava a bola do outro lado e seguia adiante. Hoje, quem sabe, alguém entrar de carrinho em mim, vai eu, ele, todo mundo, ladeira abaixo. Porque não é a mesma agilidade de antes, mas espiritualmente falando, internamente falando, eu me sinto um bebê, cheio de sonhos, cheio de disposição, com vontade de realizar muitas coisas. Como diz alguém, eu ainda não morri, a vida continua, graças a Deus por isso. A ostra, ante o sofrimento, gera joia, percebeu isso? Você, ante o sofrimento, sob a graça de Deus, gera graça. É verdade, eu concordo com o reverendo Francisco Leonardo, quando ele diz que nós precisamos de graça para receber graça. Mas essa é a bênção da nossa vida em Jesus Cristo. A graça não falha. Ele constantemente está nos assistindo com a sua graça. E portanto podemos sim ver a sua graça renovando na nossa vida a cada manhã, a cada dia, a cada momento. E muitas vezes Ele até permite crise na nossa vida, para nós enxergarmos a sua glória, para nós enxergarmos o seu poder, para nós enxergarmos a sua graça, para entendermos o quanto Ele nos ama. Porque não é nesse momento que nós mais buscamos o carinho, não é nesse momento que nós mais dependemos de outrem, não é nesse momento que o cuidado nos é tão valoroso, e o Senhor nunca nos abandona, Ele sempre nos assiste, e é no momento de sofrimento que nós realmente podemos percebê-lo, ao ponto de Paulo dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, é nesse momento que eu realmente me entrego a Ele, dependo dEle, e o vejo agindo, e assim a sua glória é manifestada na minha vida, e não há joia mais preciosa do que esta, para eu e você adquirirmos, para eu e você alcançarmos, do que a glória de Deus, acima de toda comparação. Paulo diz no versículo 16, por isso, não desanimamos, para o alto e avante, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque Deus nos assiste, e Ele mostra o seu amor, a sua bondade, e faz com que a paciência seja uma virtude na nossa vida. Nossa leve aflição, diz Paulo, é de curta duração. Veja o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O peso se torna leve quando nós entendemos que a nossa crise não há de arruinar-nos, ela pode até nos levar à morte, mas ao fazê-lo, ela simplesmente escancara a eternidade para nós, escancara o céu para nós, e nós vamos já espiritualmente desfrutar da presença de Deus, da companhia íntima com Jesus. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Billy Graham, pouco antes de morrer, nas mídias, ele disse: haverá um dia em que alguém vai dizer que eu morri, mas eu quero que você saiba que eu vou estar mais vivo do que nunca. Você tem certeza disso? Você confia nisso? Deus é tão bom que a aflição nessa terra, ainda que nos leve à morte, é nada ante a glória
que Ele tem reservado para os seus. Ante a beleza de experimentarmos a sua santidade e a sua presença augusta conosco. Você já cantou aquele hino que diz: hei de ver o meu Jesus? Quando eu lá chegar, quando no céu eu chegar, hei de ver o meu Jesus. Quando eu penso nisso, eu digo: para o alto e avante, apesar desta vida. Sofrimentos se tornam leves, o peso se torna palha ante a plenitude da glória do Senhor e a certeza de que nem a morte pode me separar do seu amor e da sua bendita pessoa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No capítulo 8, 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E se você olhar o versículo precedente aí, ao que nós lemos, o 14 diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós estaremos sempre unidos em Jesus, pelo amor de Deus, eternamente para a sua glória. Amém? Para o alto e avante, acionados pela fé, avançando para a glória, assistidos pela graça. Deixa aí o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Há uma canção que nós cantamos que diz o quê? Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias. Não. Olho para o seu amor. Que graça maior do que essa? É a certeza da assistência de Deus a nós em qualquer momento. E nós precisamos aprender a ser gratos a qualquer momento. Você sabia que é graça muitas vezes sofrer? Você já leu Filipenses 1:29? Paulo diz lá: oro para que vocês não apenas tenham a graça de crer em Cristo Jesus, mas também por sofrer por Ele. É uma graça que poucos desejam. Eu mesmo constantemente peço para Deus: Senhor, eu prefiro servir a Jesus e ao Senhor com alegria, sem problemas, sem dificuldades. Não é melhor? Seja honesto. Eu acho bem melhor. Mas, se vem problemas, e se vem sofrimento, sobretudo por causa de Jesus Cristo, glória a Deus, vou render-lhe graça do mesmo jeito. Por isso que Paulo disse também: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E a vontade de Deus, você muitas vezes não a entende, e o grande problema nosso é que nós, ao invés de sermos impulsionados pela fé, nós queremos ser impulsionados pelos nossos sentidos, pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento, e nós não entendemos o meio de Deus trabalhar conosco para forjar Jesus em nós. Você já pensou o quanto é difícil forjar uma coisa? Por exemplo, uma joia. A pérola, para se tornar uma joia, ela precisa ser furada. Um metal, para se tornar uma joia, precisa ir por cadinho, para ele ser purificado, tirar as impurezas, e depois uma liga é acionada para dar forma à joia que o ourives deseja. Então é pelo fogo que as coisas belas e lindas muitas vezes nos são apresentadas, e também é pelo fogo que muitas vezes nós somos santificados pelo Senhor.
Por isso a palavra de Deus é unânime, quase que de Gênesis a Apocalipse, a dizer-nos que nós precisamos com sabedoria enfrentarmos as dificuldades dessa vida, crendo na assistência do Senhor conosco. Você se lembra do encontro de José com seus irmãos? Não tenham medo. Ele foi honesto. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus é quem me enviou para cá antes de vocês, para que a vida fosse poupada. Foi Deus quem me mandou para cá. Você viu alguma vez José lá no Egito choramingando, murmurando, falando mal dos seus irmãos, dizendo: ó céus, ó terra, eu sou a pessoa mais triste desse mundo, nada dá certo na minha vida, eu simplesmente fui levar comida para os meus irmãos, olha bem o que eles fizeram comigo. Vocês viram ele falando algumas vezes nesse momento? De forma alguma. Servo fiel a Deus lá no Egito, desde a casa de Potifar até a cela da prisão. E Deus fez o que com José? Colocou como um tipo de Jesus no Antigo Testamento, abençoou a sua vida e tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó. E eu fico pensando que algumas vezes decisões mais importantes até do que faraó tomaria. E quando ele encontra com os seus irmãos, é sem nenhum rancor no coração, é sem nenhuma mágoa no coração, e uma prontidão imensa para servi-los. Por quê? Porque foi um homem assistido pela graça de Deus e consciente da graça de Deus. Queridos, aqui tudo é temporal. Fixemos atenção no que é eterno. Os olhos da fé veem mais do que todos os sentidos naturais do homem. E esta é a razão porque a fé é chamada a apreensão das coisas que são invisíveis. E essa graça agindo em nós, deve gerar em nós, diz o texto sagrado, o quê? Gratidão. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. É quando nós vivemos assim, é quando nós aprendemos a dizer a nossa alma para o alto e avante, apesar das circunstâncias, é que nós realmente damos testemunho a este mundo da salvação em Cristo Jesus. E vivemos uma vida alegre, cabeça erguida, sorridente, como se nenhum problema existisse na nossa vida. Fui visitar uma vizinha da nossa igreja e também da nossa casa uma vez, e ouvi exatamente dela isso: vocês crentes são interessantes, parece que vocês não têm problemas na vida, estão sempre de cabeça erguida e sorrindo, alegres. Eu falei assim: glória a Deus por isso, é a graça do Senhor na nossa vida. Mas eu quero te dizer que às vezes dá vontade de matar o cônjuge, às vezes nós não entendemos o filho e ficamos decepcionados com as atitudes deles, às vezes nós olhamos para o espelho e não entendemos nem a nós mesmos, o que está acontecendo conosco, como é que está o dia, está tudo cheio de nuvens, o dinheiro no final do mês às vezes fica curto, enfim, temos dificuldades tanto quanto vocês, mas temos uma coisa que faz muita diferença: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida, porque a graça do Senhor me assiste, nos assiste, para o alto e avante, assistidos pela graça de Deus. Amém? Amém. Para você pensar e praticar comigo. Primeiro, qual foi o momento de sua vida em que você se viu em completo desânimo de continuar sua caminhada, seja no emprego, na família, na igreja ou até mesmo na fé? Alguns ficam tão abatidos que parece que nem se levantam novamente.
Hoje nós visitamos um membro da nossa igreja que no final da conversa eu pedi a ele: mande uma cartinha pedindo o seu desligamento, por favor. Porque ele disse que há muito tempo ele nem ora, não quer saber de igreja. Não estou mais para esse tipo de vida não. E Deus? Tem um deles que disse para mim: não é o Deus que vocês acreditam. Meu Deus é uma força, afim, é o Deus que ele criou para ele, né? Você já se sentiu assim? Sim, queridos. Que Deus nos permita não termos o senso da sua ausência nem um minuto sequer, porque grandes servos de Deus tiveram, se você ler a palavra de Deus, e é doloroso, porque a coisa melhor que tem é sabermos que Deus está conosco a despeito da circunstância, é ouvirmos como ele disse a Josué: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, para o alto e avante, porque eu estou contigo. Segundo, Paulo, assim como Jesus, encontrava na presença do Pai e do Espírito Santo uma fonte constante de força para se manter de pé e continuar o projeto de Deus para a sua vida. Nossa alegria é que a mesma fonte está à nossa disposição hoje, amém? Eu não sei se você às vezes fica pensando: se eu estivesse lá com aqueles apóstolos, sendo discipulado por Jesus, eu não trairia ele não. Eu não teria medo de enfrentar os guardas que prenderam-no não. Eu não faria aquele pedido de vir fogo do céu e cair sobre os samaritanos não. Eu não ia pedir que um sentasse à direita, outro à esquerda. Não, eu não ia querer não. Eu ia ficar humildemente perante o Senhor. Será? Como é que nós temos agido hoje? Ele é tão real, espiritualmente falando, como ele era fisicamente naqueles dias. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não pode vê-lo fisicamente, por isso ande pela fé, e você vai desfrutar da comunhão dele constantemente. E como que você tem vivido? Paulo tinha sim, assim como Jesus, plena consciência da presença do seu Deus, e para ele não importava a circunstância, o único desejo que ele tinha era glorificar a Deus. Eu amo Paulo. O cara era preso, ia ser arguido pelos seus algozes. Quando ele abria a boca era para dizer: excelentíssimo, você sabe que as coisas que eu tenho dito não estão aí às escondidas, basta você olhar a história, basta você olhar as circunstâncias. Eu quero te dizer que eu estava indo para Damasco e Jesus apareceu para mim, e evangelho na turma. Está na prisão? Vamos cantar louvores, evangelho na turma. O carcereiro é batizado, a família do carcereiro é batizada, e uma igreja nasce, vida é gerada a despeito da circunstância adversa. Terceiro, para você pensar e praticar comigo: porque o Filho do Altíssimo passa por tantas lutas. Meu pai às vezes fala isso, né? Como pode acontecer? Não sei quantos aqui conheceram o Ivan Gilbert Graham-Ross, pastor de Nova Zelândia, que serviu a IPB ao longo da sua vida. Faleceu recentemente de câncer, muito amigo da nossa família. E meu pai dizendo: como pode um servo de Deus sofrer com câncer? Como é possível isso? Eu disse: pai, é porque ele é gente como qualquer outra e está no mundo de qualquer outro, e assim nós sofremos as consequências do pecado como qualquer outro, e Deus é que escolhe a forma pela qual ele vai nos aproximar da sua glória, vai nos levar para a eternidade. Porque o Filho do Altíssimo passa por tantas lutas. O que Deus deseja com isso? Talvez você pergunte assim: por que Deus? Por que eu? Não, pergunte para Deus: o que o Senhor está querendo me mostrar? O que o Senhor está querendo produzir na minha vida através disso? Será que vai sair uma pérola?
Será que vai sair a tua glória? Ah, se você responder devidamente ao Senhor, corresponder com o seu amor e a sua bondade em ações de graças, certamente vida vai ser gerada. Veja bem o versículo 7, o que Paulo diz aí, no capítulo 4 mesmo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quinto, para você pensar e praticar comigo: não estamos entregues à sorte. Deus nos acompanha na jornada da vida. Ele é o nosso pastor. Ele faz uma mesa ser posta para nós na presença dos nossos inimigos, na presença dos nossos adversários, e nós nos banqueteamos com Ele em meio à adversidade. Amém? Finalmente, para o alto e avante, acionados pela fé, avançando para a glória, assistidos sempre pela graça de Deus. Que Deus os abençoe. Parabéns a vocês por 30 anos de história, pelo jubileu de Pérola, e que você sempre se lembre que a pérola é uma vida gerada em meio à crise, e que Deus te abençoe sempre, te dando vida.